A gente volta agora a falar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que conhece muito bem aquela região lá. Ele que nos dá uma aula sempre aqui explicando a realidade naquela região. Lorival, há uma certa dificuldade para poder tentar retirar brasileiros daquela região? Dificuldade geográfica nessa situação agora e até numa situação normal, já que lá existem 6 mil brasileiros na Cisjordânia? Sim, é um território controlado militarmente por Israel desde 1967. Israel controla todas as entradas e todas as saídas da Cisjordânia. E há um critério bastante rigoroso com relação aos jovens, a homens e a qualquer pessoa que, dependendo dos momentos do ciclo de violências na região, Israel considera que possa ser uma ameaça. Então, a saída da Cisjordânia pode a qualquer momento ser bloqueada, é sempre bastante complicado. Mas isso não é algo novo para quem mora na Cisjordânia, é a situação que existe lá há muitos anos, há décadas, e é verdade que as tensões têm aumentado bem antes do ataque do Hamas de 2 semanas atrás. As tensões vêm se intensificando, sobretudo a partir de 2021, com a formação de um governo mais à direita, do Netanyahu, e a partir do final do ano passado, em que um outro gabinete foi formado, bem mais radical ainda, com um ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir, que propõe uma linha muito dura contra os palestinos. Ele é um líder dos colonos judeus da Cisjordânia, já foi até condenado pela justiça israelense por racismo contra os árabes. Mas ali as tensões, claro, aumentaram, lógico, se intensificaram ainda mais com esses ataques do Hezbollah de 2 semanas atrás. Lorival, a gente viu agora há pouco a entrevista do primeiro-ministro da Palestina, a repórter jornalista, a âncora Becky Anderson. E ele falou que, a princípio, havia ali uma expectativa de conversa com o presidente Joe Biden, foi cancelada, né? A gente percebeu isso, a gente viu isso ao longo da semana, mas ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse, ora, a reunião foi cancelada porque os Estados Unidos não estão prontos para poder, para dizer a Israel, parem com a guerra. Qual a sua avaliação dessa entrevista, Lorival, na sua leitura aí, que você conhece tanto aquela região? Bem, ele claramente estava ali entre dois limites que ele não podia transpor. De um lado, ele, com uma dificuldade para condenar, a Becky Anderson estava pressionando ele a condenar os ataques do Hamas. Ele conseguiu dizer, todos nós condenamos, todos nós ficamos muito chocados, né, com esses ataques e tal. Por quê? Porque ele tem ali a sociedade palestina e árabe olhando para ele e cobrando dele que não condene o Hamas, mas sim responsabilize Israel, né, por todo o problema, todo o conflito. Por outro lado, também não querendo fechar uma porta com os Estados Unidos, que são muito importantes para qualquer futuro tentativa de melhorar a situação ali ou de até um arranjo futuro para um Estado palestino. Ele sabe que estava falando para uma audiência americana e mundial também, mas para uma emissora americana, principalmente falando em inglês fluentemente, assim por diante. Então ele tentou ali usar uma linguagem que atendesse a esses dois interesses contraditórios. Como eu disse numa outra discussão nossa hoje, na verdade, o Fatah, que é ao qual ele pertence, o primeiro-ministro e o presidente pertencem, estão muito fragilizados politicamente há muitos anos já, né, quando o Hamas e outros radicais têm ganhado força dentro da opinião pública palestina, exatamente pela falta de esperanças, pela falta de perspectivas de uma solução, da criação de um Estado e de melhorar a vida dos palestinos. Então essas tensões e essa violência estão se retroalimentando e a radicalização política também. Agora, Lorival, deixa-me fazer uma pergunta, se essa minha leitura ela pode acontecer, se há espaço para isso ou não. Um gesto favorável a um diálogo agora com os Estados Unidos
por parte do primeiro-ministro, que a gente viu agora da Palestina, isso poderia ser interpretado como uma ajuda para criar um vácuo e a autoridade palestina assumir aquela região? Isso poderia ser interpretado por outros países, Lorival? Ou não? Então, isso é muito delicado, né, Leandro? Porque seria, então, o Fatah ser conduzido ao poder na faixa de Gaza pelas mãos de Israel. Quer dizer, Israel estaria fazendo uma mudança de regime na faixa de Gaza, militarmente, tirando o Hamas e colocando o Fatah. Qual é a história aqui, como a gente já salientou, só para relembrar? Em 2006, o Hamas venceu as eleições, ganhou a maior parte das cadeiras no parlamento palestino, e tanto na faixa de Gaza quanto em Hamas. O Fatah não entregou o poder, até porque Estados Unidos e União Europeia anunciaram que parariam de ajuda financeira e não reconheceriam mais esse governo e cortariam o diálogo se ele fosse conduzido pelo Hamas. E no ano seguinte, 2007, o Hamas tomou militarmente a faixa de Gaza, mas não teve força suficiente para tomar na Cisjordânia, senão teria tomado também, né? Então, um diálogo, enfim, abrir o canal para um diálogo com os Estados Unidos, mirando em assumir o poder na faixa de Gaza, é algo que ainda não está dentro, digamos, do cenário político, porque ainda a posição do Fatah é que Israel pare de bombardear a faixa de Gaza, ou seja, que Israel não intervenha na faixa de Gaza, muito menos para colocar o Fatah. Mas num segundo momento, eu acredito que sim, eu acho que existe esse horizonte, ele só não pode ser declarado agora, né? Mas Israel aceita, reconhece a liderança do Fatah na autoridade palestina. Só que você viu, a gente mostrou ontem que Yoav Galan, o ministro da Defesa, deixou claro que o plano de Israel é se isolar completamente da faixa de Gaza, ou seja, não ter mais também nenhum tipo de intervenção ali. Então, de uma certa maneira, acho que pelos planos de Israel, quem vai depois governar a faixa de Gaza não importa, desde que não seja o Hamas. O Hamas tem de deixar de existir. Enquanto o Hamas estiver dando sinais de vida na faixa de Gaza, Israel vai atuar militarmente para neutralizar o Hamas. Mas se depois será o Egito que vai ter um mandato sobre a faixa de Gaza, será o Fatah, isso aí Israel está dizendo que não será mais problema dele. Professor Lorival, obrigado pelas explicações mais uma vez.